Olá, alunos da Escola de Pregadores. Muito bem para você que chegou até agora. Meus parabéns, você que aí tem acompanhado o curso. Vamos para mais uma videoaula desta escola que com certeza vai formar homens e mulheres de Deus, pregadores da palavra, com embasamento bíblico, com entendimento ainda que seja básico, porque esse curso ele é um curso básico, mas que traz um grande entendimento para aqueles que desejam iniciar na obra do Senhor. Portanto, essa matéria também é de muita importância, esse módulo, melhor dizendo, é de muita importância para você que está aí iniciando na obra do Senhor, ou até você que já tem também um tempo na obra de Deus. O módulo de hoje é orientações mediante visões, é a nossa aula 8 desta matéria de como ser guiado pelo Espírito Santo. Hoje eu vou estar aqui trazendo essa aula, é uma aula bem objetiva, uma matéria curta, mas que vai trazer bastante entendimento aí na sua vida. Bom, primeiro, nós temos 3 tipos de visões. Vamos falar sobre orientações mediante visões. Então, são 3 tipos de visões que a Bíblia ela nos mostra de antemão, que é a visão espiritual. Eu vou colocando aí na tela, você vai anotando. Visão espiritual, aí tem o êxtase, nós vamos explicar cada uma dessas, e também a visão aberta. Bom, a primeira visão é a conhecida visão espiritual, que está lá no livro de Atos, capítulo 9, do versículo 7 até o versículo 8. Que visão espiritual foi essa? Vamos aqui dar um exemplo. Eu baixei aqui um vídeo, eu vou colocar alguns vídeos que retratam ali dessa referência bíblica. Eu quero usar o vídeo para usar como fim também de ilustração. A minha internet aqui está um pouco lenta, então peço que você entenda se travar. O computador também não ajuda um pouco, mas eu creio que vai dar para você acompanhar aí. Deixa eu colocar aí um pouco do vídeo que fala dessa referência de Atos, capítulo 9, versículo 7 até 8, que é o encontro de Saulo, que se tornou Paulo, com o Senhor Jesus. Quem é você? Diga-me quem é você! Eu sou Jesus. Aquele que você persegue. Não! Não! Note, deixa eu pausar um pouco aqui. A visão espiritual, ela se define porque a pessoa está visualizando algo, mas não com os seus olhos físicos. Ela está visualizando algo com os seus olhos espirituais. É tanto que os demais soldados que estavam ali, servos que estavam ali com o Saulo, não estavam vendo o que ele presenciava. As pessoas não estavam nem entendendo o que está acontecendo com Paulo. Às vezes Paulo ficou louco, o que Paulo está vendo? Que nós não estamos conseguindo ver. Então, Paulo não estava vendo, estava tendo aquela visão com os seus olhos físicos. Então, essa é a conhecida chamada visão espiritual, que não vê com os seus olhos físicos. Vamos continuar aqui para terminar esse ponto. Jesus está morto!
Não! 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 Os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu de sentido. o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, que nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando... Amém. Passa para nós. Então, é isso. O êxtase, né, que é uma espécie de visão, é um arrebatamento de sentido. Esse vídeo aí que fala da referência de Atos, capítulo 10, versículo 9 ao 11, que foi quando Pedro teve esta visão, está na versão, na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje, o êxtase, ele traduz como um arrebatamento de sentidos, quando os sentidos da pessoa ficam suspensos. Outro exemplo que eu poderia usar, mas eu não vou colocar o vídeo aqui, é o do próprio apóstolo João, quando ele tem a revelação do Apocalipse, quando ele tem a visão ali dos céus abertos, toda aquela revelação do que aconteceria no futuro. E ali o apóstolo Paulo, o apóstolo João, melhor dizendo, ele tem esse arrebatamento de sentidos. O arrebatamento de sentido é tão grande, ele tem uma ideia tão clara do mundo espiritual, mas que não pode explicar no mundo natural. Ou seja, com os sentidos naturais, com a mente natural, não consegue se explicar a realidade total do mundo espiritual. Mas ele entendeu de forma clara tudo aquilo que estava sendo passado ali para ele, na revelação dos fatos apocalípticos. E você pode ver lá no livro de Apocalipse que a palavra como, semelhante, é muito frequente, porque o que ele vê, ele sabe que está vendo, ele tem certeza do que está vendo, ele tem clareza do que está vendo, mas os seus sentidos, a sua mente natural, que estão suspensas, não consegue explicar o que vê, não consegue explicar com as próprias palavras o que está vendo, mas ele tem plena certeza, ou seja, os sentidos ficam suspensos. A pessoa consegue ver totalmente o mundo espiritual com bastante clareza, com bastante exatidão, mesmo não sabendo explicar o como ou porquê aquilo está acontecendo nas suas próprias palavras. Então, vamos para agora a terceira visão, que é conhecida como a visão aberta. Está lá em Atos, capítulo 10, versículo 1 em diante. Essa visão aberta, nós temos um exemplo, eu vou colocar aqui um vídeo, perdoe aí que a internet e o computador aqui não estão ajudando muito, mas você vai... O importante é você compreender. Eu vou pegar aqui um exemplo
de visão aberta de Cornélio, era um centurião, vou colocar aí na tela, a gente comentar aqui sobre esse momento em que o Cornélio, ele tem essa visão, ali ele vê com seus próprios olhos físicos, agora não com os olhos espirituais, mas com os seus olhos físicos, ele está vendo o anjo, Deus permite, ele vê, é como assim, o mundo espiritual, Deus que comanda, Deus tem a sua soberana vontade, tem hora que ele se apresenta e deixa nós vermos ele com os olhos espirituais, tem hora que ele nos deixa ver com os olhos físicos, tem esse arrebatamento de sentidos. Deus é soberano e ele se manifesta de várias formas, ele se manifesta da forma que ele quer. E aqui ele permite o Cornélio ver com seus próprios olhos físicos, que é a visão aberta. Nós temos outro exemplo lá em Gênesis, acho que capítulo 17, 18, onde o Abraão ele tem a visitação de 3 anjos, e um desses visitantes eram 2 anjos, e ali o próprio Deus materializando, visitando o Abraão, e o Abraão vê com seus olhos naturais, né? Consegue ali, os anjos chegam a se materializar, e come ali com o Abraão, pessoal, prepara aí uma coalhada, prepara aí um guisado, e para os convidados, sendo que ele recebeu os anjos e recebeu o próprio Deus ali materializado, e o Abraão vê com seus olhos físicos e tem aquela experiência formidável da visitação dos anjos e do próprio Deus ali diante dele. Então, essa visão aberta, deixa eu colocar aqui na tela, ela vê a realidade espiritual com os próprios olhos. Anote aí. A visão aberta vê a realidade espiritual com os próprios olhos. Vamos encerrar aqui esse vídeo, vamos ver se ele vê o final. Cornélio. Cornélio, com medo, olhou para ele. O que é, senhor? Ele perguntou. O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, a qual fica perto do mar. Depois que o anjo... Pronto. Então é isso. A visão aberta do centurião Cornélio, que é onde a visão aberta vê a realidade espiritual com os seus próprios olhos. Vamos para frente. Mais um ponto aqui desse módulo é que as visões não eram apenas privilégio dos apóstolos. Houve homens comuns, entre aspas, né, que não eram apóstolos, que tinham outras funções na igreja, ali no meio do povo de Deus, que também tiveram visões. Nós temos o próprio exemplo de Ananias, que ele recebe a visitação ali do anjo, e o Ananias, ele era um discípulo, né? Não era apóstolo. Nós temos o próprio Filipe, que era um diácono, ele também teve ali a visitação do anjo e teve também uma visão. Então, nós temos aí esses exemplos de que as visões não eram apenas privilégio dos apóstolos, pessoas que com outras funções, de outros ofícios, usando aí, entre aspas, pessoas comuns, recebiam também, tinham ali também a visão, haviam visões que Deus deixava as pessoas terem. Agora, outro ponto, aí, deixa eu colocar a referência bíblica, Filipe, né, que era diácono, deixa eu ver se eu coloco aqui. Não, eu vou deixar para colocar esse exemplo do Filipe nesse próximo ponto aqui, porque agora é importante que você saiba que as visões, elas poderiam ser simbólicas ou não simbólicas. Nós vemos ali o vídeo, você viu aquele vídeo do Pedro,
quando ele tem aquela visão que vem um vaso do céu e estende um lençol, e neste lençol, que é o êxtase, né, a visão êxtase, o arrebatamento de sentidos, quando os sentidos ficam suspensos, e ali aquele lençol, ele se estende com vários tipos de animais, que para os judeus eram animais impuros, que eles não comiam, segundo a lei, não comiam, mas o próprio Deus fala, vai lá e come. Né? Mediante a lei, aparentemente, havia certas separações, certas acepções com alguns tipos de alimentos. Agora não, agora tudo está abençoado. Agora todo tipo de alimento, se você abençoar, logicamente, a Deus, agradecer a Deus, está abençoado ali, não há problema nenhum em você se alimentar. Só que aquela visão ali, ela era uma visão simbólica, não era literal, não era que o Pedro ia lá e comer aquela comida, e Deus não estava querendo também, a mensagem não era sobre comida, a mensagem ali era sobre acepção, a mensagem ali, ela era sobre o evangelismo, às outras nações, o acesso àqueles que não eram israelitas, aqueles que não eram do povo de Israel, ao evangelho, à palavra de Deus. Que alguns judeus acreditavam que o evangelho, que a lei era apenas para o povo de Israel, não eram para as outras nações. É tanto que eles desprezavam as outras pessoas. O pagão, que era aquele que não era judeu, não entrava no templo, eles não permitiam, alguns judeus nem entravam na casa de pessoas que não eram judeus. Havia essa acepção. Então, Deus traz essa visão para o Pedro, porque o Pedro tinha isso dentro de si também. Tanto que ele fala, eu não comi nada impuro, né? E é claro que a mensagem não era sobre comida, era sobre ganhar outras pessoas fora dos judeus, pessoas que eram romanos, gregos, persas, de outras nações, também poderiam fazer parte da família de Deus, também poderiam fazer parte da igreja, normalmente, sem nem uma reserva. Eles poderiam participar da igreja de tudo o que os judeus também participavam. E aí o Pedro consegue entender essa mensagem e vai lá e obedece a Deus. Ele prega para Cornélio. É interessante que ele prega para Cornélio, o Cornélio recebe o Espírito Santo, né? Recebe o Espírito Santo, um pagão, recebe a visitação do Espírito Santo, ele é batizado, ele é tomado, depois é batizado nas águas, acontece todo o processo de salvação. Pedro fica admirado com a salvação de Cornélio, porque o evangelho também, ele alcança aqueles que não são judeus, porque até então acreditava-se na cabeça de alguns apóstolos que tinha que ser só para os judeus, o primeiro para os judeus. Os pagãos, se desse, depois a gente evangelizava, mas não, era para todos, tribos, nações e línguas. E aí nós vemos um outro exemplo, que agora é a visão que não é simbólica, que aquela visão ali é para a pessoa realmente fazer como está ali, literalmente, ir lá e cumprir. A visão é bem clara, ela não tem simbolismo, ela é para se obedecer e se cumprir, no sentido de que a pessoa, ela faz a vontade de Deus. Deixa eu colocar aí para nós a visão de Filipe, né, quando ele é comissionado para fazer uma missão de evangelismo. Deixa eu colocar na tela. Eu não entendo o que está escrito e... O senhor entende o que está lendo? Felipe perguntou. Como eu posso... Ele respondeu. Bom, é isso aí. Basta para nós. Deixa eu fechar aqui, para não repetir de novo. Então, foi uma visão direta. Ó, você vai para tal lugar, deixa eu voltar aqui para a tela. Felipe, você vai para tal lugar, para tal trecho, tal cidade, que lá vai ter um homem que você vai pregar a palavra. Foi bem direto, não teve simbolismo, como o próprio apóstolo Pedro ali. Primeiro, para Deus enviar o Pedro para ganhar aquela alma, ele teve que fazer uma
um símbolo, né? Para explicar, para preparar o coração de Pedro para entender que diante dele, agora, a partir de agora, não havia acepção de pessoas. Todos deveriam ser ganhos. Eles tinham que ganhar todas as pessoas. Aí usou o simbolismo. Aqui de Filipe foi direto. Ó, vai lá e ganha fulano lá. Vai lá e evangeliza aquela pessoa que está preparada para ser ganha. Certo, alunos? Então, só dando uma recapitulada aí, nós estamos com 27 minutos de aula. Então, hoje, a matéria, o módulo de hoje, orientação mediante visões. Nós temos, nessas visões, são 3 tipos de visões. Aí, primeira são 3 tipos de visões. Visão aberta, visão espiritual e a êxtase. E aí nós vamos ver. A visão espiritual não se vê com os olhos físicos, mas sim com os olhos espirituais. A êxtase é quando há o arrebatamento de sentidos, a pessoa, os sentidos dela ficam suspensos, onde ela vê a realidade espiritual com clareza, sem necessidade dos olhos naturais. Aí depois temos a visão aberta, que é quando a pessoa vê a realidade espiritual com os próprios olhos. Deus permite ela ver com os seus próprios olhos naturais. Outro ponto, as visões não eram privilégio apenas dos apóstolos. Homens como Filipe, que era diácono, como o nosso Ananias, que era discípulo, e Cornélio também, que teve uma visão, e ele não era nem discípulo, ele não era nem diácono e não era nem judeu. Ele era um romano e teve a visão, a visitação de um anjo, teve a visão ali de um anjo, orientando a ele a respeito da sua salvação. Então, como por final, as visões podem ser ou não simbólicas. A visão de Pedro foi simbólica e a visão de Filipe foi direta, literal, sem rodeios. Certinho, amigos? Mais uma aula. Que Deus abençoe. Estamos encerrando. Já estarei presente com vocês, fazendo a última aula e fechando essa matéria e todos nós tendo mais um pouco de entendimento e conhecimento das Sagradas Escrituras. Fique na paz. Daqui a pouco nós enviamos o questionário para que você possa responder e se você entendeu o que nós passamos aqui. Fique na paz.